Começa agora o programa Maranhão Sem Filtro. Os bastidores da política maranhense como você nunca viu. Programa Maranhão Sem Filtro. Maranhão Sem Filtro. Senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos começando mais um Maranhão Sem Filtro e hoje um programa muito especial. Pela primeira vez nós estamos trazendo em nossos estúdios, de alguma forma mesmo de forma remota, o pré-candidato ao governo do estado, Dr. Laésio Bonfim, o homem que nas últimas eleições teve quase 1 milhão de votos. Aqui na bancada comigo, o nosso querido amigo, advogado, palestrante, Dr. Valdir, com seu boa noite e a sua saudação ao pré-candidato Laésio Bonfim. Valdir. Boa noite, Josevan Marques, boa noite a você que nos honra com a sua audiência, boa noite também ao senhor Laésio Bonfim, pré-candidato ao governo do estado. A gente vai para uma conversa aqui, Laésio, sem filtro, porque o programa é Maranhão Sem Filtro. O seu boa noite, tudo bem, candidato, pré-candidato? Boa noite, Josevan, Valdir, todos os telespectadores, né, todas as pessoas que estão nos ouvindo nessa noite de terça-feira. Fico muito feliz pela audiência de vocês, mais feliz ainda pelo convite que você me fez, e para mim é uma honra estar levando a nosso ID, né, a todos os locais e lugares do Maranhão. Doutor Laésio, nosso estado é um estado famoso nacionalmente de uma forma muito negativa. Apesar de termos uma das melhores estruturas naturais, Deus os abençoou com recursos hídricos, com terras abundantes, Deus nos abençoou com paisagens paradisíacas. Mas, infelizmente, por mais que sejamos um dos estados mais antigos da República, nós também somos um dos estados mais pobres, inclusive com o maior número de Bolsa Família proporcionalmente, assim como o maior número de auxílios de pesca. Agora, o mesmo governo do estado está inventando mais um novo auxílio. Por que que o nosso estado parece que vive uma condenação a ser miserável na sua concepção? Bem, para mim tem tudo a ver com as políticas praticadas nesse estado. Ainda há pouco eu estava vendo um número. Agora o Maranhão também é o estado que tem o menor índice de renda média no Brasil. Tudo que é ranking, que tem negativos, como você mesmo falou, a gente sempre está lá na ponta de baixo. Nós sempre somos o pior. E, cara, é triste falar isso, mas isso aí faz parte das políticas públicas implementadas nesse estado. Aí você lembra, da última vez que um governador fez campanha dizendo: eu vou libertar o estado do Maranhão da dinastia Sarney, que tem deixado esse estado escravizado por mais de 50 anos. Nós tínhamos 20 cidades entre as 100 mais pobres do Brasil. Quando esse juiz federal saiu, nós éramos 40 entre as 50 mais pobres do Brasil. O Brandão vive fazendo propaganda. Parece ser o melhor governo do mundo. Você vê os outdoors, tiramos 500 mil famílias da extrema pobreza. E o IBGE, mesmo sendo fraudado por os esquerdistas, não consegue mostrar outra coisa, senão o Maranhão com os piores índices quando se fala em fome, miséria e pobreza. Então não adianta se maquiar números. Precisamos de políticas públicas voltadas a isso. Vejamos, você que está nos ouvindo, você acha que nós somos, como estado, mais pobres do que o Piauí? Pelo amor de Deus, eu estou vindo agora da visita que eu estava fazendo no meu pai de Semana Santa. Tem um pai, tem uma mãe, graças a Deus, fortes. Meu pai lá na fazendinha dele,
desesperado, porque está com mais de 15 dias que não cai uma gota de água, de chuva. Então, cara, é terrível. E mesmo assim, o Piauí se configura entre os 10 estados maiores produtores de grãos do país. Nós somos o 11º. Eles ainda estão na nossa frente em produção de grãos. E sendo que nós produzimos grãos em Balsas, em Passagem Franca, que é no meio do estado, em Chapadinha, que é numa das extremos do estado, ou seja, de norte a sul. Mas mesmo assim a gente não consegue produzir tanto quanto o Piauí. Por quê? Porque muito se perde até o ânimo de se produzir nesse estado. Um estado em que o governo impõe taxas até para transportar aquilo que você transporta. Então, se você produz, quer dizer, contra a Lei Candir e tudo mais. Mas, assim, eu estou nessa porque eu acredito. Tem muita gente, até mesmo no teu programa tem um crítico, e eu fico muito feliz também pelas críticas, porque as críticas também me fazem crescer. E, assim, eu entendo que as pessoas acham, o Laésio não fala fina, o Laésio fala besteira, como eu vi o Camarão falando outro dia e tudo mais. Sabe por que eu falo besteira? Porque eu falo a verdade dói. E a gente consegue fazer mudanças. Olha, vem cá, você acha que o Maranhão precisa de 500 restaurantes populares? Não faz sentido. Olha, o Piauí tem 3 restaurantes populares. 3 restaurantes populares. E nem assim eles passam fome, como o governo do Maranhão disse que nós passamos. Nós precisamos de políticas públicas voltadas contra a fome, mas políticas que venham estar levando aquilo que o povo precisa na fonte, e não colocando o restaurante em toda ponta de rua, como quem, se passar alguém aqui com fome, nós vamos pegar. Se passar alguém com fome aqui, nós vamos pegar. Pelo amor de Deus, não é assim, a gente tem que ir direto ao local da fome. Será que é tão difícil assim localizar onde está a fome, onde está a pobreza, onde está a miséria? Pelo amor de Deus, é só estudar, pesquisar. Olha, eu fui prefeito, cidade pequena, beleza. Mas nós chamamos a atenção do Brasil inteiro. Por quê? Por conta de políticas públicas voltadas àquilo que interessava. Nós demos um salto no ranking do IDEB, sabe o quê? Oferecendo merenda de qualidade, proporcionando um salário de quase 17 salários. Eu paguei 17 salários em um ano com o professor. Eu mudei a seguridade desse professor. Hoje um professor, ele tem um regime próprio previdenciário, assim como todos os funcionários da prefeitura. O último regime próprio implementado no Brasil foi eu que implementei numa cidade bem pequenininha. Mas enquanto um professor da rede pública normal, que contribui para o INSS, recebe o teto do INSS, digamos, R$ 4.500 por mês, lá na minha cidadezinha, um professor que se aposenta com 40 horas semanais, ele chega a ganhar R$10.000 por mês. Seguridade. Nós começamos a proporcionar, climatizamos todas as escolas. Aí o aluno agora estava com a barriguinha cheia, não estava passando calor na sala de aula, e nós demos um salto no IDEB de 111 posições, da 113ª para número 2. Eu sei que essa história é muito, todo mundo já conhece, de cós salteado, mas é uma forma de você atacar os seus índices de forma inteligente. Então, por que não agirmos com inteligência contra a fome, contra o desemprego, sabe? Contra a má saúde que nós temos? Me diga uma coisa, já que você começou, me diga uma coisa, tem sentido um vice-governador que foi secretário de Educação durante quase 8 anos, querer ser governador do estado, sendo que a maioria das escolas que eles começaram reforma, eles passam um ano para entregar, ou mais de ano para entregar, como tem diversas. Um vice-governador, um secretário de Educação, que não consegue entregar uma escola em tempo hábil para os seus alunos.
tem capacidade de gerir um Estado, aí tu me chama, aí você vem dizer que eu que sou doido, eu que falo besteira. Pelo amor de Deus, tenha bom senso. É bom senso isso. Doutor E Laércio. o pior não é isso, eu vou para me terminar essa análise da educação. À vontade. A escola que eles vão entregar na minha São Pedro dos Crentes, que está há 1 ano e 4 meses parada por uma reforma, a reforma custou 2.700.000 reais. Me dá esse dinheiro, que eu faça a mesma escola de andar. Me dá. Ainda mobílio era todinho, 2.700.000, que foi a reforma da escola. Aí tu diz assim, o Laércio é doido. Cara, eu não sou doido. Eu simplesmente gosto das coisas direitas, como meu pai ensinou. E eu falo a verdade, é por isso que eu tive quase 1 milhão de votos. É só, eu sou pré-candidato, mas deixa a campanha começar e deixa o povo me ouvir, que vocês vão ver que eles, quando escutam a verdade chega no coração das pessoas. Eu gosto sempre de citar esse versículo da Bíblia. Jesus no caminho de Emaús, quando ele falava, meu coração ardia, porque a verdade arde no coração. Doutor Laércio, é até redundante a gente estar falando, porque o Josevan já fez esse comentário, o senhor também na sua explanação já fez esse comentário, que são os índices, infelizmente, que o Maranhão vem amargando nos últimos governos, né? Nós tivemos aí o Flávio Dino, que foram quase 8 anos de governo, depois o Carlos Brandão assumiu, hoje é governador, né? Foi reeleito. E esse modelo de governo tem feito com que o Maranhão viva os seus piores índices. Eu sempre tenho dito aqui no nosso programa que nós, ou pelo menos alguns políticos maranhenses, se alegram lá em Brasília e vão para a tribuna dizer que nós somos o estado com o maior número de restaurantes populares do Brasil. Ou seja, está dizendo para o país que nós somos um estado realmente muito pobre. Né? Em contrapartida, a gente tem visto também o atual governador fazendo shows gigantes, até sendo chamado de pai por alguns artistas nacionais. O senhor falou das estradas, né? Aliás, o senhor falou dos grãos, das cidades aqui que produzem grãos. Aí nós temos, já estou finalizando a minha colocação, aí nós temos Alto Parnaíba, Formosa, Grajaú, aqui para os lados do Buriticupu também já se começou. São Domingos, Passagem Franca. Eu lhe pergunto, é possível manter esse modelo de governo? O senhor acha que vai dar certo esse modelo de governo que nós temos aí? Porque agora foi lançado o pré-candidato ao governo do estado, o Felipe Camarão, que faz parte desses últimos anos de atraso do estado. Olha, nós temos que manter a produtividade nesse estado. Isso nós temos que manter. Nesse momento mesmo, eu estou passando pela cidade de São Domingos, do Azeitão. É lindo demais. Aqui nós temos o maior produtor de soja genuinamente maranhense. O maior. Então, a gente vê a riqueza aos nossos olhos. Quando esses deputados vão para a tribuna se gabar de terem 200 e tantos restaurantes populares, eles esquecem de cantarolar o que nós temos de bom nesse estado, que nenhum outro estado tem. Nós temos uma riqueza em terra, em solo, que ninguém mais tem. Não tem sentido nós nos configurarmos não entre as 10 maiores produtores de grãos. Não tem sentido, cara. Olha, com tanta abundância de terra, não tem sentido nós estarmos lutando contra o desemprego se a gente tem um lençol, né? Nós temos os lençóis, as maiores belezas naturais do mundo. Nós temos as Chapadas das Mesas, nós temos o Porto de Itaqui, que é usado como cabide de emprego. Já pensou se nós transformamos o Porto de Itaqui num negócio de governo, cara? Já pensou se a gente industrializa o nosso estado de verdade? Não deixamos nosso peixe, que é produzido no litoral ocidental, ser levado totalmente para o Ceará, ser manufaturado lá no Ceará e depois voltar para as prateleiras do Mateus, se a gente pudesse industrializar ele aqui.
Olha, quando eu vou para Caxias, que eu vejo aquelas fábricas e indústrias de portas fechadas que há 100 anos atrás, né, era uma cidade industrializada, e hoje, 100 anos depois, a gente vê as portas fechadas, você tenta voltar ao passado e dizer assim, o que aconteceu com o nosso modelo de política? Ele foi engolido por aproveitadores, por corruptos, né? Por corruptos. Porque o cara que diz, que propaga uma reforma e coloca numa placa, no outdoor, gastamos R$2.788.000 para reformar uma escola de 10 salas de aula, que você não trocou o teto, que você colocou só uma pintura, e que você trocou algumas cerâmicas dentro da sala de aula, e que trocou meia dúzia de portas, e você começa a encarar aquilo dali como algo decente, é sinal que a nossa sociedade está em desconexo com a realidade. Por quê? Porque foi engolida pelo mal da corrupção. Uma parte, nós estamos ao vivo recebendo pela primeira vez um entrevistado em nosso programa. Hoje nós tivemos um trabalho terrível para poder fazer essa conexão, minha gente. Mas graças a Deus que finalmente deu certo. Estamos recebendo o pré-candidato ao governo do estado do Maranhão, Laésio Bonfim, que foi o segundo colocado nas últimas eleições. Nós vivemos em um estado continental, pré-candidato. Muito grande. Um estado muito pobre, todo mundo já sabe disso. Mas por que que as eleições, as campanhas políticas no nosso estado é tão cara? É um tópico. Segundo, por que que os prefeitos do Maranhão são tão submissos, subservientes ao palácio? O que acontece no Maranhão que o prefeito não tem autonomia? A grande maioria tem medo de apoiar um candidato a deputado, um candidato a prefeito, que seja de oposição ao governador. No seu caso, principalmente, que o senhor é de oposição. Os prefeitos praticamente saem correndo com medo de tirar uma foto com o senhor. Eu gostaria de entender, já que o senhor já foi prefeito, por que é tão complexo isso? Olha, excelente pergunta. Quando eu fui prefeito, eram 217 prefeitos. Só tinha um Laésio Bonfim de oposição. Agora, são 217 cidades novamente, 217 prefeitos. Aí você diz, cara, não tem um prefeito, um sequer no estado do Maranhão que consegue levantar a voz nesse estado. Um sequer contra esse governo. Tem muitos aí dizendo que é opositor, mas nenhum consegue levantar a voz. Eu estou falando a verdade, pode ver aí. Você pode pensar, você tem dito aí, tem muita gente querendo ser oposição nesse estado, mas não tem um sequer que consegue levantar a voz. Agora eu vou te dizer por quê. Eu vou te perguntar, quem é o presidente do TCE? É o sobrinho do governador, rapaz! É o sobrinho do governador! É o sobrinho do governador, cara! É o sobrinho do governador. Me diz uma coisa, de quem é que mais prefeito tem medo? Eita, Tribunal de Conta que faz neguinho não dormir. Tribunais de conta, cara, dos tribunais de conta, dos tribunais de justiça desses estados, né? Mas em particular do nosso estado. Olha, deixa eu te dizer uma verdade. Existe um nepotismo cruzado que mantém as instituições aqui vivas. E tu pode muito bem querer mudar de candidato, porque tem candidato de modinha hoje, mas o único que vai conseguir dar jeito nesse estado é aquele que não tem rabo preso. Eu posso demorar, eu sou um homem novo, eu posso demorar o quanto for, porque tudo na vida da gente é no tempo de Deus. Mas o único capaz de libertar esse estado somos nós. Porque existe um sistema e ele é feito através de nepotismo cruzado. A Câmara de Deputados que tem irmãos, parentes no judiciário na Câmara dos Deputados, Câmara dos Deputados no executivo, por aí vai, é assim que funciona, cara. Agora me diz, o único que pode dar jeito nisso. Ah, tu pode dizer, não, tem gente da modinha aí, não. O único capaz somos nós. Pode demorar o tempo que for, mas enquanto estiver à frente, pedindo voto teu, esse monte de cara aí que nasceram na corrupção, nunca vai ter jeito esse estado. Nunca. As eleições, as campanhas são muito caras.
talvez uma das maiores dificuldades que o senhor tenha é exatamente passar para o eleitor do Estado inteiro as condições financeiras de ganhar essa eleição. Talvez seja um dos grandes dificuldades. Aqui em Imperatriz, por exemplo, aqui nós tivemos o governador do Estado que se mudou para Imperatriz, inclusive está dizendo que vai morar aqui em Imperatriz. Eu não sei quem vai chamar ele, disse que vai morar aqui agora. A campanha municipal aqui em Imperatriz foi uma das mais caras, talvez, do Brasil. Todo mundo percebeu isso, né? Senadores, deputados federais, o presidente da Assembleia, o próprio governador, ministro. Foi um negócio assim absurdo que aconteceu aqui em Imperatriz. E depois que acontece o fechamento da eleição, fica aquela briga pelos cargos, pelas as indicações. Parece que a política é um grande bom negócio, pelo menos é isso que muita gente pensa e por isso que muita gente perdeu a fé, candidato. Olha, tem toda a razão. Olha, os políticos fazem questão de manter o povo na pobreza. Então, depois fica muito simples conquistar voto. Eu digo sempre, eu não pedi para um projeto de governo do Brandão. Eu pedi para um projeto do governo que jogava a fome na frente da campanha. Olha, o Brandão começava os seus comícios, parava um carro de peixe na frente do palco, distribuía peixe, todo mundo via, eu fiz filmagem, denunciei para o Tribunal de Justiça, agora adianta de alguma coisa denunciar? Não adianta, cara. Agora, eu saí com mais de 140 mil em multas. Ainda hoje eu pago multas. E eu pago com todo... Olha, eu pago com vontade mesmo. Porque enquanto eu estiver trabalhando, eu vou continuar pagando para me manter vivo. Mas é assim que se faz. Olha, eles paravam o carro, distribuíam cestas básicas. Esse é o modus operandi de décadas e décadas nesse estado. Trocar voto por comida. É assim que funciona. E por dinheiro também. Todo mundo sabe. Por emprego, né? Promessa de emprego. Por emprego. Olha, uma prefeitura de Imperatriz, que o ex-prefeito se gabava de ter quase 10 mil contratos. 10 mil contratos. Isso é um absurdo. Uma prefeitura que diz que está em calamidade pública, mas, ao mesmo tempo, está fazendo festas, né? E contratando mais e mais pessoas, como se fosse normal, Então, enquanto essa corrupção estiver viva, Imperatriz nunca vai ser uma Araguaína. Pronto, e olha que a Araguaína sonhava em ser Imperatriz. Mas está triste demais. E tem muitos homens trabalhadores que produzem, que investem, né? Mas vem sua produção sim perdida. Por quê? Porque as ruas de Imperatriz não permitem o passeio do povo, né? A sede buracada, não perdeu o imperatrizense, perdeu o amor, até mesmo andar pelas ruas. Então, é triste, está triste, mas existe ainda uma saída. E é por isso que nós estamos lutando. Doutor Laésio, nosso entrevistado de hoje, pré-candidato ao governo do Estado. Eu queria lhe fazer uma pergunta, ainda relacionada aqui ao Estado do Maranhão. Há esses dias eu vi uma entrevista, um áudio do senhor falando que era possível que vários políticos do Maranhão conversassem a mesma língua no sentido de tirar do governo, do poder, o atual grupo. Eu lhe pergunto, o senhor acha que é possível... Primeiro, são duas perguntas. A primeira, o senhor é um candidato de direita? Estará no palanque do Bolsonaro? Caso ele consiga registrar. E a segunda, só para fechar, o senhor já responde tudo junto. A segunda pergunta é, o senhor acha que é possível reunir todas as vozes da direita do Maranhão em torno do seu projeto? Então vamos lá, eu queria só que você, que está me entrevistando, fosse justo comigo e raciocinasse comigo. E você que está me ouvindo, que abrisse um pouquinho a tua mente. Abra a sua mente nesse momento. Olha, eu fui por duas vezes consecutivamente
a maior votação do Bolsonaro no Norte e Nordeste, não foi só no Maranhão, não, proporcionalmente. A única cidade em que ele já ganhava no primeiro turno foi São Pedro dos Crentes. No Norte e Nordeste. Não foi só aqui no Maranhão, não. Ponto. Agora, os filhos do Bolsonaro se aliaram ao Everton Rocha na última campanha. E o Bolsonaro não pôde dizer: meu candidato é o Laércio Bonfim. Isso é verdade. Mesmo eu dizendo em toda entrevista: eu vou votar no meu presidente. Olhe, vai, todas as minhas entrevistas, veja se eu já neguei. Uma coisa é você dizer: eu não sou bolsonarista, eu sou conservador. Eu sou conservador, sou eleitor do Bolsonaro, fui, sou. E se ele ainda for candidato, serei de novo. Agora, é diferente de você ser puxa-saco, de você viver de fotografia. Tem político que só vive de fotografia. Vive em Brasília fazendo foto, trazendo depoimento do Bolsonaro para convencer o povo. Eu não preciso disso. Eu tenho uma essência, meu Deus. Agora eu vou abandonar minha essência para estar virando um tirador de fotos? Não preciso disso, eu já mostrei, eu já fui um gestor em excelência. Aí depois as pessoas vêm me humilhar assim. Mas se não fosse Bolsonaro, tu não era nada. Cara, e tu tá querendo me humilhar também, não? Pelo amor de Deus. Eu fui eleito em 16 cidades. Eu tive a maior votação em 16 cidades. Em quantas cidades o Bolsonaro foi o mais votado? Em 3 apenas. Então, tu está querendo subestimar tudo aquilo, a minha história. Olha, eu sou eleitor, fui e vou continuar sendo eleitor da direita. E se o Bolsonaro for meu candidato, eu vou votar nele. Se for o Tarcísio, vou votar nele. Se o candidato for o Caiado, vou votar nele. Se for o Zema, vou votar nele. Se for a Michele, vou votar nela. Sabe? É a minha essência. Agora, para mim ter a minha essência, eu não preciso estar correndo atrás de alguém, pedindo uma declaração dele, fazendo foto. Eu tenho algo a mostrar para o povo maranhense, além de uma foto e de um depoimento de vídeo. Inclusive, eu tenho uma curiosidade. Suponhamos que o senhor fosse deputado federal atualmente. Nós estamos vendo essa campanha da anistia. Qual seria o seu posicionamento se o senhor fosse deputado federal? O senhor votaria a favor da anistia? Mas é claro, sem tutubiar, sem pensar 2 vezes. Eu tenho lá, quem é que está preso lá, tentando acusado de um golpe de Estado? Pelo amor de Deus, se eles tivessem condenado essas pessoas pelo crime que elas cometeram, eu nunca ia ser a favor de anistia. O crime que essas pessoas cometeram foi de vandalismo. Qual é o crime previsto na Constituição? Qual é a pena prevista? De 3 a 4 anos, de 1 a 4 anos, né? E podendo pagar em liberdade, com cestas básicas, né? No máximo com tornozeleira eletrônica. Essa é a condenação. Agora, se alguém está lá preso injustamente por um crime que não cometeu, porque o que é que diz o crime? O crime que eles estão sendo condenados? Estão sendo condenados por tentativa de golpe. Pelo amor de Deus, tu acha que eu sou otário? Tu acha que eu nunca estudei na vida? Eu ainda fiz até direito, eu comecei a fazer direito. Eu sou médico de formação, mas não sou burro e nem sou otário. Pelo amor de Deus, desde quando se dá golpe com Bíblia? Desde quando se dá golpe sem um militar, sem uma arma, sem um líder? Moraes, Gilmar, Barroso, quem quiser... Flávio Dino. Olhe pra cá, Flávio Dino. Tu acha que eu sou otário, cara? Pelo amor de Deus, eu sou o mesmo Flávio Dino, o mesmo que combateu durante 8 anos aqui dentro, que nunca baixou a cabeça pra ti, porque não passa de um comunista, quanto mais, que com mania de grandeza. E que agora que está no Supremo, cresceu a cabeça deles, acho que manda no Brasil. Então eu sou e vou ser sempre contra a prisão injusta. Esses caras estão presos injustamente.
Tem pessoas de 60 anos, 70 anos, pessoas que já morreram na prisão, condenados a 17, 18, 14 anos, por um crime que não cometeram. Quem é que é contra a fazer justiça? Não, todo mundo é a favor de fazer justiça, mas que sejam condenados ao crime que cometeram, vandalismo. Aqui no Maranhão, para encerrar essa parte da anistia, nós temos 18 deputados federais. Acho que 4 ou 5 votaram a favor da anistia. A maioria não votaram. E um dos que votou, depois tirou a assinatura, voltou de novo. Meu Deus, a gente não sabe a situação, por que o caso do deputado Aloysio, ele votou, desvotou, votou de novo. Enfim, no Maranhão, parece que fazer uma política séria é mais difícil do que no resto do país. Com a palavra, o pré-candidato Laésio Bonfim. O senhor tem sentido... Se o senhor, por exemplo, fosse candidato em um estado do Sul, com essa sua visão, seria ou não seria mais fácil? Hoje eu já seria governador. O que eu fiz como prefeito já teria me dado a chance de ser governador desse estado. Qual é a coisa mais importante que tem para o ser humano, para um gestor, né? Fazer uma gestão de verdade? Eu batia no peito e dizia, na minha cidade, eu tenho o 3º menor orçamento do Brasil. Estou no estado mais pobre da federação. Mas enquanto eu era prefeito, sobrava dinheiro. Eu dava, era salário. Eu paguei 17 salários porque sobrava dinheiro. Eu nunca tive uma emenda para fazer escolas, e mesmo assim eu fiz escolas. Eu fiz mais casas do que qualquer outro prefeito e governador do estado do Maranhão, e batia no peito. Ninguém fala em habitacional nesse estado, a não ser quando tem o Minha Casa Minha Vida, que você vende uma casa para o povo pagar o resto da vida. Eu dava, como o Caiado faz lá em Goiás, eu fazia era doar as casas. Então sobrava dinheiro. Nós temos um salto na educação, como eu já disse aí. Na minha cidade eu operava, como eu ainda hoje opero, pessoas vindo de Imperatriz, de Balsas, até de outros estados. Quando eu era prefeito, eu operei pessoas vindo da Venezuela, e não era ainda aquelas pessoas que saíam de lá, não que a economia lá ainda prestava. É porque nós tínhamos a saúde que funcionava. Então o gestor tem que dar o quê para seu povo? Oferecer o quê? Infraestrutura, saúde, educação e segurança. Só para terminar, hoje, só para você ter conhecimento, hoje nós temos em um dos 5 estados mais violentos do Brasil, o mais pobre e um dos mais violentos. Hoje o Brasil é o país que tem 45 mil assassinatos por ano, o país mais violento do planeta. E olhe que o Maranhão é o 5º estado mais violento do país. Tem 2.054 mortes por assassinatos em 2024. E todo dia eu posto 2 ou 3 assassinatos aqui nas minhas redes sociais. Esse ano é que vai ser batido o recorde. Doutor Laésio, a gente está já praticamente com o tempo nosso estourado da nossa entrevista. Eu particularmente quero lhe agradecer mais uma vez por o senhor ter aceitado o nosso convite para a gente debater o Maranhão, os problemas do Maranhão e aquilo que é possível fazer pelo nosso estado. Eu tenho uma última pergunta, antes de passar para o Josevan finalizar, e quero que o senhor compreenda, por favor, a pergunta. Como a gente falou no início, é o programa Maranhão Sem Filtro. Eu lhe pergunto, a bem do Maranhão, o senhor se submeteria, vamos dizer assim, a ser vice na chapa de alguém para tirar o atual modelo político que nós temos hoje? O senhor seria vice? A depender, claro, de números, pesquisas e tudo, mas há essa possibilidade no projeto do Dr. Laésio? Deixa eu falar. Alguns meses atrás, eu colocava a minha vontade, o meu ego, e à frente de tudo. E eu falava, nunca, nunca, nunca. Mas, olha, eu vejo que esse estado é tão sofredor,
Esse Estado precisa tanto, né, dar uma virada, que hoje eu vou dar um depoimento que eu nunca dei para ninguém, e que vocês guardem isso para sempre. Eu estou passando por cima da minha essência, eu estou passando por cima do meu ego, eu vou passar por cima da minha humildade até. Eu sei que eu sou o melhor para esse Estado, eu sei que o melhor projeto eu tenho, mas se porventura tiver um projeto que o povo acate, abrace, e que não seja vindo da esquerda, eu estou pronto para abraçar também, em prol de ver algo diferente nesse Estado, porque o Estado é muito maior do que eu, é muito maior do que a minha essência, é muito maior do que o meu ego, é muito maior. O sofrimento nesse Estado, na saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança, pede que cada um de nós tenhamos humildade nesse momento. Quem ama, dá aquilo que é de melhor. Estou pronto para dar até aquilo que eu sonhei, em prol de não ver a esquerda nos sucumbir novamente, porque nós não aguentamos mais. Então, eu sei que o meu projeto é maior, eu sei que o meu projeto é melhor. Não tem projeto melhor do que o do Laércio Bonfim, por mais que as pessoas achem que não. Mas não tem projeto melhor do que o que nós projetamos para esse Estado, que é um projeto de justiça. E a palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. E eu sou um homem assim. Mas eu tenho que colocar o meu ego de lado, o meu projeto de lado, e vou abraçar, se assim o Maranhão quiser, um projeto que não tenha a esquerda mais à frente desse Estado. Eu estou pronto, mas vou lutar até o último segundo para que o Maranhão abrace novamente o Laércio, o projeto libertador. Mas se no frigir dos ovos, como diz o caboclo, o povo abraçar outro projeto que não seja da esquerda e que, dependendo do meu abraçar, nós conseguimos recuperar esse Estado, eu estou pronto. Estou pronto para abdicar do meu sonho, da minha vida até, para ver o melhor nesse Estado. Meu muito obrigado. Eu quero deixar registrado que, pessoalmente, eu nunca tive com o senhor. A gente nunca conversou. Eu tive acesso ao seu telefone, liguei, fui prontamente, mandei mensagem, prontamente o senhor me respondeu, se colocou à disposição para essa entrevista. Nós não combinamos nenhuma pergunta, eu não combino pergunta com ninguém, nem o Valdir, a nossa produção não combinou perguntas, o que a gente ia fazer, ou nada. Agora, quem está falando aqui é o jornalista Josevan Marques, quase 30 anos de profissão como comunicador, já fui vereador da minha cidade, já fui eleitor do PT, sei como funciona a esquerda, porque eu já fui de lá. Eu sei o modus operandi. Hoje, Deus me livre e me guarde, Senhor, de apoiar ou de votar em um sistema falido. Nacionalmente, olha aí como é que está o Lula, gente. Você está feliz com esse presidente? Imagina esse modelo aqui no Maranhão, porque o candidato do sistema é do PT. O candidato do sistema é o do PT. Eles vão empurrar de goela abaixo. Não é porque o cara quer não, é porque é de goela abaixo. Vai ter que aguentar a pressão. Mas eu quero deixar registrado que a sua fala, que também eu não esperava, essa sua fala, essa sua grandeza, o senhor, muita gente ouve falar mal do senhor, que o Laércio é polêmico, é chato, o Laércio só quer as coisas do jeito dele, o Laércio isso, o Laércio aquilo. Mas nesse momento, eu nunca vi tanta sinceridade numa fala como eu vi a sua. Muita grandeza. E eu tenho certeza que a sua voz vai chegar muito longe com essa fala. Quero agradecer a sua participação e deixar os microfones para as suas considerações finais. Obrigado pela participação. Olha, não é fácil dar esse depoimento, mas
vou lutar até o último segundo para que o Maranhão reconheça que a verdadeira mudança é aqui conosco. E não saiba como meu coração nesse momento arde e até mesmo chora depois dessa declaração, porque eu sei que vai impactar essa declaração. Mas é a verdade. Mas ela vai unir muita gente. Vai unir muita gente essa sua fala. Eu estou pronto para libertar esse Estado, dar a minha contribuição para libertar esse Estado. E olha, eu pensei muito, não é de hoje que eu venho pensado, nunca disse para ninguém, nem para os meus amigos mais próximos. Mas eu fiz questão de falar hoje e vou falar sempre, de hoje em diante. Eu estou preparado para que a gente dessa vez vença essa esquerda, porque nós não aguentamos mais. Nós não suportamos mais, o Maranhão não aguenta mais isso. E eu só tenho a agradecer a vocês. Eu assisto sempre o programa de vocês. Tinha vontade de um dia sentar nessa bancada. Não foi possível sentar ainda. Mas vai vir ainda. Vai sentar sim. Mas foi muito bom participar desse programa. Eu fui respeitado. Tem muita gente que desrespeita só porque eu sou do Sul, porque eu sou de uma cidade pequena, me desrespeitam. Essa semana mesmo, alguns blogueiros ligavam meu PV só para me diminuir, sabe? Diminuir. Tu não tá vendo que tu não vai para lugar nenhum, né? Sabe? Diminuir, porque eles queriam que eu pagasse matérias. Depois começaram a lançar matérias contra mim, sabe? Mas eu não pago matéria, não pago notícia, de forma alguma. A minha verdade está aqui. Quando você me convidar, você sempre vai escutar a minha vontade, a minha verdade. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós temos aqui um lema. Esse programa não recebe recurso público de jeito nenhum. Nós somos o único programa que a gente fez um acordo para não receber PI, seja de quem for. Nosso programa é sem filtro, independente. Muito obrigado, pré-candidato ao governo do estado, Laércio Bonfim. Eu quero deixar registrado aqui, eu sei que é errado, mas se o senhor for candidato ao Senado, já tem meu voto. E olha lá se não for candidato ao governo com meu voto também. Vamos. Muito obrigado. Roda a vinheta aí, roda a vinheta, já que a gente volta. Os bastidores da política maranhense como você nunca viu. Programa Maranhão Sem Filtro. Maranhão Sem Filtro. Meus amigos, estamos de volta. Meu amigo Valdir Torres. O Brasil, essa semana, tomou um susto terrível com uma declaração, uma informação que nós estamos correndo sério risco de entrar em blackout, em consequência da falta de dinheiro no governo federal para a saúde, para a educação. O modelo de governância do PT, com essa gastança exagerada da máquina pública, está levando o país para o fundo do poço. Será que nós vamos realmente virar uma Venezuela, Valdir? Meu amigo Josevan e você que está nos assistindo, a quem eu agradeço mais uma vez. Não deu certo na Venezuela, um governo de esquerda, esse modelo de governança. Não deu certo em Cuba, não deu certo em outros países do mundo. Seguramente não vai dar certo também aqui no Brasil. Seguramente não vai dar certo. A gente já teve a primeira experiência dos 2 primeiros mandatos do governo do PT. Não tirou o Brasil da pobreza coisa nenhuma, ao contrário. Depois, esse mesmo gestor, que é o Luiz Inácio, ele deu as cartas no primeiro mandato e mais uns 2 anos do segundo mandato da Dilma Rousseff. O Brasil continuou ainda numa situação muito difícil. Aliás, passamos no governo da Dilma por uma recessão terrível. Ela teve que ser afastada. Entrou o seu vice à época, o Temer, que foi quem procurou ajustar o país e colocar as contas públicas onde elas devem estar. Depois assumiu o ex-presidente Bolsonaro, colocou pessoas técnicas no seu governo e a gente viveu tempos muito, muito, muito bons. Difíceis, é óbvio, porque a gente estava vindo de anos de muitos problemas. A gente viveu uma crise energética profunda, nós vivemos uma crise, à época do governo do Bolsonaro, uma crise na saúde, que foi a pandemia. O mundo inteiro passou por isso e ainda assim a gente estava crescendo. E agora a gente corre o risco de entrar numa recessão, a pior
de toda a história do Brasil. Isso dito pelo próprio presidente Luiz Inácio. Várias pesquisas estão circulando, pesquisadores estão circulando nas ruas de Imperatriz. Eu fui abordado por um instituto de pesquisa, Valdir, que me apresentou uma série de indagações a respeito do governo federal, do governo estadual, mas muito especialmente sobre o governo municipal. Depois de fazer várias perguntas a respeito da gestão municipal, foram me apresentados alguns nomes como pré-candidatos a deputado federal. E lá tinha 3 nomes, eram 4 nomes, mas tinham 3 nomes que me chamaram a atenção. Eu não sabia até então que o irmão do prefeito é o seu pré-candidato a deputado federal, irmão do prefeito, que é, inclusive, vereador de Imperatriz, filiado no PV, que faz parte da federação do PT. PV, PCdoB e PV estão na mesma ala. O deputado JP, que foi patriota, foi da direita e hoje está mais ligado à esquerda. E apareceu também lá o nome da pré-candidata a deputada federal, Mariana Carvalho, que é a única que nós sabemos que tem uma linha mais à direita, ou 100% à direita, não sei. Enfim, qual é a sua leitura sobre isso, sobre esses 3 nomes, sobre essa disputa que vai acontecer no ano que vem, que naturalmente a eleição é nacionalizada, então quem é direita, quem é esquerda, quem não tem lado, esse aqui é esquecido totalmente. Um dos nomes que você mencionou, ou que pelo menos a pesquisa mencionou e foi repassado a você, que é o vereador, que hoje também é secretário de saúde do município, foi um grande crítico, né, nos últimos anos da saúde. Se vendeu como salvador da pátria, o super-herói da saúde. Exatamente, se mostrou para a população como sendo o cara que iria resolver o problema da saúde de Imperatriz. Foi reeleito vereador, o seu irmão eleito prefeito, e aí então ele assumiu a pasta da saúde. Nos últimos dias, final de semana especialmente, nesse feriadão aí, a gente viu inclusive alguns vídeos gravados da porta do Socorrão expondo a real situação da saúde pública. Valdir, se colocar uma tribuna popular na frente do Socorrão e deixar o povo falar do que acontece dentro do Socorrão, a saúde pública de Imperatriz é interditada na hora. É verdade. Eu não tenho dúvidas disso. Bom, esse candidato, esse pré-candidato a deputado federal, certamente vai vir fazendo esteira a esse grupo, fazendo coro a esse grupo que é ligado à esquerda, à extrema esquerda brasileira. Deve estar no mesmo palanque aí com o Felipe Camarão, que é pré-candidato pelo PT, pelo 13, vem com o apoio do Lula, né, do Luiz Inácio, que hoje é o presidente do Brasil. Então não há dúvidas quanto a isso. Eu acredito, inclusive, Josevan, tentar diminuir aqui o meu comentário, eu acredito que, assim como no Brasil, aqui também em Imperatriz, especialmente no sul do Maranhão, a gente vai ter uma campanha muito polarizada. A gente vai ter esse grupo que está construindo aí né, esses pré-candidatos do lado da esquerda, do PT, e nós temos alguns candidatos, como você disse, mais à direita, como, por exemplo, a Mariana, que demonstra nas redes sociais e já provou, né, pelos eventos que fez aqui em Imperatriz, pelos eventos que participou a nível nacional, a ligação que ela tem com o Bolsonaro, que é a pré-candidata a deputada federal, genuinamente da direita, aqui no sul do Maranhão. E aí temos também com respeito, deputado JP, que perdeu a oportunidade de se manter intacto em suas convicções, em sua ideologia, e certamente passará por muitas dificuldades para ser reeleito em função desse posicionamento dúbio do nosso deputado. Valdir, eu quero ser bem sincero com você, bem sincero. Eu conheço o prefeito de Imperatriz desde a infância. Nós nascemos lá no Bacuri. O Rildo é um cara inteligente. E eu tenho certeza que ele não vai querer trilhar o mesmo caminho do Jomar Fernandes, que acabou com a carreira política dele quando colocou a ferro em fogo a mulher para ser candidata a deputada federal. Ganhou a eleição, mas os cofres públicos foram sangrados terrivelmente. Eu não estava aqui, mas todo mundo diz isso.
O ex-prefeito de Imperatriz, Assis, fez algo muito parecido, colocou a mulher para ser deputada estadual. Ganhou, mas as consequências foram terríveis. Será que o prefeito de Imperatriz vai fazer a mesma coisa? Não viu que deu errado na vida dos outros? Mas se for fazer, caso o faça, não vai ser por falta de exemplo. É verdade, não vai ser por falta de exemplo. O que acontece é que talvez ele seja a exceção, né? Na vida tem as exceções, mas a regra geral diz que não dá certo. Colocar o irmão a ferro e fogo, né? Fazer descer goela abaixo, e isso envolve toda a estrutura dos serviços públicos para poder fazer esse nome, tornar esse nome muito forte, e é por isso... É 100 mil votos. É por isso que não dá certo. E lá no PT... A regra geral diz que não dá certo. Lá no PT, que é a federação do PT, tem o Márcio Gey, tem o outro deputado lá, o Rubem Júnior, porque ele está no PV. Se ele for disputar nessa federação do partido dele, vai ter que disputar contra o Márcio Gey e contra o Rubem Júnior. Se for para o PP, vai ter que disputar junto com Fufuca, Amanda Gentil, Juscelino e o Pedro Lucas. Gente, uma disputa para deputado federal hoje, dizem que é uma fortuna inimaginável. Para você ser eleito deputado federal, tem que tirar em torno de 100 mil votos. Construir um nome requer muito tempo e muito investimento. Porém, se for para o bem do povo, da cidade, que dispute a eleição e vamos ver o que as urnas vão falar. Eu sei que o povo vai dizer muita coisa se isso acontecer. As pessoas vão falar muita coisa, Valdir. E aí, Josevão, eu gostaria de fazer só uma observação, é que às vezes a gente faz alguns comentários aqui no nosso programa, no Maranhão Sem Filtro, que está aqui para isso, e é por isso que a gente não recebe IPI, não recebe verba pública, que é para poder a gente ter a língua solta e poder falar aquilo que realmente a gente pensa. O objetivo do nosso programa é fazer com que a população de Imperatriz e do Maranhão se desperte mais para a política e pesquise mais sobre os candidatos que irão lhe representar na Assembleia Legislativa, nas cidades, quando for a eleição para prefeito, lá na Câmara Federal, para o governo do Estado. Essa é a nossa missão, é fazer com que você pense. E às vezes a gente faz aqui algum comentário, a pessoa às vezes até nos procura no privado e tudo. Aqui nós não temos nada contra CPF algum. Aqui são comentários que a gente faz do mundo político. Aliás, comentários que está nos grupos de WhatsApp, que está no banco da praça quando a gente senta, que está no barzinho, que está na porta da igreja. E aí a gente traz esses temas aqui para o programa para que a gente possa debatê-los, a exemplo do que nós fizemos há pouco com o pré-candidato ao governo do Estado, Laésio Bonfim. Nem sempre, né, Josevan, as perguntas serão agradáveis e que vão, massagear o... Não. Inclusive o Laésio, se você não viu a primeira parte do programa, o Laésio confirmou aqui pra gente hoje, pela primeira vez, que ele pode abrir mão de ser candidato ao governo do Estado e apoiar um outro nome, desde que some-se para vencer as eleições. Assim como trouxemos o Laésio, nós vamos convidar o Bright para participar do nosso programa, prefeito de São Luís. Iremos convidar o ex-senador Roberto Rocha para também participar do nosso programa, os deputados federais do nosso estado. Nós iremos trazer aqui nos estúdios várias pessoas, porque a partir de agora o nosso programa começa a ir para um outro nível, que é o nível de entrevistas. Inclusive, não vá ficar surpreso se nós trouxermos o prefeito de Imperatriz para conversarmos aqui no estúdio. Nós não somos inimigos do prefeito. Nós não somos adversários de ninguém. Os nossos problemas, eu não sou candidato a nada, são os problemas da cidade. São as ruas esburacadas, é a falta de exame no hospital, são as dificuldades de pagar as pessoas que trabalharam e merecem receber, seja lá quem for. É isso que nós precisamos deixar claro. Agora, existem os haters, Valdir. Muita gente lá nas redes sociais do nosso programa, que inclusive, graças a Deus, está arrebentando nosso Instagram, o Instagram do nosso programa. Tem 800 mil visualizações, mais de 800 mil visualizações. Quase 1 milhão de visualizações, né? Quase 1 milhão já. Estamos próximos de 1 milhão de visualizações em 45 dias. Imagina só, verdadeiro fenômeno isso tudo. Muitos comentários, a gente sabe que são fake.
gente que monta Instagram montado de migué, tem os haters, tem gente que é pago na folha da prefeitura para ficar defendendo a gestão, tem os tapia, tem tudo. Eu não vou discutir com ninguém. E nós jamais iremos tratar aqui no nosso programa de vida pessoal de nenhum político. Se o cara é isso, é aquilo, fez isso, fez aquilo. O que nós analisamos aqui são os comportamentos na atuação, seja parlamentar, seja na atuação de gestão como prefeito. Nosso foco sempre será a vida pública e jamais a vida pessoal. Valdir, antes das suas considerações finais, eu quero aqui deixar claro ao deputado Aloísio que nós, inclusive, não teremos dificuldade nenhuma de entrevistá-lo. Na próxima vinda que vier a Imperatriz, nós vamos entrevistá-lo ou colocá-lo no estúdio, onde quer que seja. O deputado Aloísio, gente, ele tem ficado muito famoso recentemente, porque ele nunca foi conhecido, mas depois do comportamento dele no segundo turno, de misteriosamente largar a candidata do partido dele e ir para o outro lado, e agora trouxe o partido junto com ele, levou os candidatos na promessa de empregá-los na prefeitura, ou aonde for. Então, assim, a gente compreende que tudo isso faz parte do teatro político. Mas o candidato, ele não foi justo. Recentemente ele publicou um vídeo dizendo que era mentira que ele tinha votado e tirado a assinatura dele do projeto da anistia. Deputado Aloísio, a nossa produção entrou em contato com o jornalista Igor Gadelha, do Metrópolis, mostrando, inclusive, uma nota de repúdio sua com relação a ter dito que tirou o senhor disse que não tirou a assinatura. O senhor disse que não tirou a assinatura do projeto de anistia. O senhor votou a favor, depois desvotou e depois votou de novo. Tanto é que nós temos aqui a sua conversa com o jornalista. Nós não vamos publicar por questão ética. Mas o senhor entrando em contato com o jornalista Igor Gadelha, lá do jornal Metrópole, que mandou a mensagem para nós, a sua conversa, está aqui, é pública, está aqui com a gente. O senhor disse o quê para o Igor? Igor, quando eu li o texto do projeto, tive algumas restrições a ele. Conversei com o autor e fiz ver a ele que se o texto permanecesse daquela forma, iria retirar minha assinatura. Como ele não manifestou a possibilidade de alterar o texto, resolvi retirar minha assinatura. Fui procurado após a minha retirada de assinatura, com a promessa de que sim, será permitida sugestão de alteração no texto. Assim resolvi assinar novamente. Foi o senhor que disse, que assinou, tirou e assinou de novo, homem. Aí o senhor quer dizer que nós estamos mentindo? Será que nós vamos ter que fazer um vídeo aqui publicando essa conversa? Espero que esse assunto seja encerrado, Valdir. Porque eu não sei por que esse homem está tão importante. Ele não tem voto. Ele nunca mandou um centavo para a Imperatriz. 3 mandatos. Quanto foi que o senhor mandou para cá? Qual foi o hospital? Qual foi a obra? O que nós temos que foi fruto do seu mandato? Nada. Então, assim, particularmente, eu não quero mais nem tratar. Eu quero entrevistar o senhor aqui no estúdio, onde o senhor estiver, aqui na tela. Em breve nós vamos trazer o homem aqui, porque a gente não tem nada pessoal contra ninguém. O que nós queremos e buscamos sempre será a verdade. Fique à vontade, Valdir, encerre o programa. Importante dizer, ainda dentro desse assunto, né, Josevan e os nossos quem está nos assistindo aqui, mais feio do que não votar o projeto da anistia, né, quando se tem a pauta da direita, é votar, ou pelo menos assinar, porque ainda não é votação, né, é colocar a assinatura e retirá-la. Era melhor que nem tivesse colocado. Certamente houve pressão por parte, inclusive, dos eleitores do nobre deputado, e ele resolveu voltar com a sua assinatura. E assim a gente finaliza
mais uma edição desse programa maravilhoso que está fazendo sucesso estrondoso, já ultrapassou as barreiras do estado do Maranhão. Já estamos em outros estados, inclusive em Brasília. Essa semana passada eu recebi ligação aí de 2 deputados federais, inclusive elogiando o nosso programa. A você que nos honra com a sua audiência, muito obrigado. Siga-nos, né, Josevan, nas redes sociais, aperte o sininho, se inscreva e até lá. Muito obrigado, Brasil. Tchau, gente. O Valdir vai pagar a carne do sol agora na cabana do sol. Vamos lá. Os bastidores da política maranhense como você nunca viu. Programa Maranhão Sem Filtro. Maranhão Sem Filtro.